Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 16. Vamos ler todos juntos a palavra de Deus. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém, irmãos? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo e pela graça do Teu Espírito, nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor nos dê iluminação para o entendimento e a compreensão da Tua palavra nessa noite. Traz edificação para a Tua igreja por meio da exposição fiel da Tua palavra. Glorifica o nome do Senhor Jesus nessa palavra e alcance, talvez por essa gravação, se for a Tua vontade assim, alguém que não crê no Evangelho através desta exposição da Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Gente amada, eu quero iniciar este sermão que complementa os dois últimos sermões que nós ministramos aqui, nós realizamos, citando dois textos da Escritura. Anota aí para você. 1 Pedro 2, versículo 9 e Filipenses 2, versículo 12 a 16. Você pode abrir. Primeiro abra 1 Pedro 2, 9. Texto que nós até já tivemos a oportunidade de expor aqui recentemente. Essa palavra de hoje, esse sermão, vai complementar as duas mensagens anteriores, onde na antepenúltima pregação falamos da luz do mundo, ou melhor, do sal da terra, e na última pregação falamos da luz do mundo. Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Para quê? Para o que nós lemos agora no início do sermão, Mateus 5, versículo 16. Mas vamos ler agora rapidamente, então. 1 Pedro 2, versículo 9, acompanhem na sua Bíblia. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abra agora em Filipenses capítulo 2, versículo de número 16, ou 12 ao 16. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vou dar mais um minutinho para você achar o texto, você que está procurando. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Você que encontrou, veja se alguém perto de você precisa de ajuda. Vamos lá. Novo Testamento, depois de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, vai chegando, vai avançando. Vamos ganhar um tempinho? Olha para a tela aqui em cima, que você que não encontrou. Filipenses 2, versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, atenção, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Perceba então nos dois textos que nós lemos aqui, o apóstolo Pedro, na sua carta, vai ensinar para nós que nós somos a geração eleita, nós somos a nação santa, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o apóstolo Paulo vai na mesma linha de raciocínio.
A igreja tem, segundo Paulo aos Filipenses, a igreja tem de desenvolver a sua salvação, fazendo tudo sem murmurações nem discussões, para um propósito bem claro. Qual é? Sermos irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, ou seja, nas trevas espirituais, na qual nós brilhamos como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Veja, Pedro vai dizer, a igreja, ela agora saiu das trevas, Deus a chamou das trevas para que ela possa viver na maravilhosa luz dele. Não é isso? Você leu em 1 Pedro 2,9? Em Filipenses 2, do 12 ao 16, mas para o final Paulo vai falar, vocês têm que fazer as coisas sem murmuração, sem discussão, vocês têm que viver em unidade, buscar santificação, uma vida mais semelhante com Cristo, para que vocês sejam nesse mundo em trevas, esse mundo que é uma geração pervertida e corrupta, vocês estão nesse mundo como luzeiros. Os dois estão usando a linguagem da luz. Percebeu, irmão? Percebeu? Por quê? Porque, na verdade, o ensino apostólico é, na verdade, uma edificação num fundamento que é o ensino de Cristo Jesus. Então, quando nós falamos na série em 1 Coríntios, né, que o fundamento é Cristo e que Paulo planta uma igreja no fundamento que é Jesus, e Apolo rega, e essa igreja vai crescendo porque Deus dá crescimento. Essa edificação de Deus que é a igreja, ela está fundamentada numa rocha inabalável que é Cristo e seu ensino. E a palavra Mateus capítulo 5 a 7, que é o Sermão do Monte, esse sermão é uma base doutrinária ou de ensino para constituir a Assembleia de Cristo, que é a igreja. Igreja, eclésia ou assembleia. Eclésia é a palavra grega para igreja. É o ajuntamento. Assembleia é ajuntamento. É aquela ideia do condomínio mesmo. Alguém mora em condomínio aqui? Ou tem algum, conhece alguém que mora em condomínio? Tem assembleia de condomínio. Cada um sai da sua casa para um local determinado para deliberar assuntos relacionados ao condomínio. A igreja também é uma assembleia de Deus. Ou seja, cada um sai da sua casa, se ajunta num determinado lugar para deliberar dos assuntos do reino dos céus. Quando você vem para cá, você vem para aprender, para ser treinado sobre assuntos celestiais. Porque nós aqui estamos representando no mundo o céu. A igreja é a embaixada de Deus na terra nesse sentido. Nós somos trabalhadores no reino de Deus. Cooperadores com a mensagem de salvação que precisa ecoar para outros ouvidos além dos nossos. E Jesus, nesse ponto do sermão, depois de apresentar as bem-aventuranças, mostrar o caráter do cidadão do reino dos céus e mostrar que isso vai implicar numa santidade que vai gerar ódio do mundo. Bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos por causa da justiça e sofrerem uma série de calúnias e injustiças por causa da minha verdade, porque vocês querem agora andar comigo e seguir a minha verdade, o meu ensino, os meus valores, porque vocês são agora como eu e vivem em mim, vocês vão sofrer como eu sofri. Por isso que ele fala, né? Se alguém quer me seguir ou vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é tomar a tortura, o sofrimento, a humilhação. A cruz não era uma coisa orgulhosa. O povo hoje usa a cruz, negócio de cruz aqui, né? Como é que fala? Cordão, camisa de cruz, o pessoal faz a cruz. A cruz tem um símbolo hoje religioso muito positivo, mas naquele tempo significava uma das torturas romanas mais humilhantes daquele tempo, até porque o crucificado geralmente ia quase nu, e no caso de Jesus ele foi nu para a cruz. Por causa era um ato não só de tortura física, mas também de humilhação pessoal. Então Jesus está falando, antes de ser crucificado, para quem quisesse ouvir, você quer ser meu discípulo? Tá bom, abra a mão de tudo que você é, abra a mão de tudo que você sabe, que você tem, que você faz, tome a sua cruz, aceite o custo de sofrer por amor a mim. Vai sofrer rejeição,
vai sofrer humilhação e injustiça, calúnia, difamação. Teu nome vai estar na boca de gente que vai perseguir você. Pessoas vão odiar você só porque você agora diz que segue Jesus. Vão desprezar a sua fé, vão te ridicularizar. Isso está prometido, irmãos, no ensino do próprio Senhor, no Sermão do Monte. E ele fala, esses que estão me seguindo e me imitando e crescendo nessa santidade bíblica, espiritual do Evangelho, porque andam em santidade, porque são bem-aventurados. Lembra do sentido de bem-aventurado? É o quê? Ser aprovado por Deus, ser abençoado, que é misericordioso, limpo de coração, né? Tem fome e sede de justiça, manso. Essa pessoa, por ser assim, é o que, irmãos? Sal da terra. Nós não somos sal da terra quando nós distribuímos alimentos para os pobres, porque isso os espíritas fazem também. Os católicos romanos fazem também. E vou falar uma coisa para você: católico romano, no meu entendimento, não é irmão em Cristo, porque não defende o evangelho bíblico. Apesar de crer em muita coisa que nós cremos, distorce radicalmente alguns ensinos centrais para o evangelho, como, por exemplo, Cristo ser o único redentor. O catolicismo romano defende a corredentora Maria. Há uma mariologia, uma teologia em cima da vida e obra de Maria que defende a ideia de que ela é corredentora com Cristo. Portanto, ela precisa ser venerada praticamente em pé de igualdade com Cristo. Isso é heresia. E se nós dizemos que uma pessoa que crê numa heresia é irmão, nós estamos entrando em contradição. Mas Deus salva alguém lá dentro daquela igreja. Deus salva na Universal, salva em um monte de lugar. Só que essa pessoa, quando ela é salva, ela não vai permanecer, porque dificilmente ela vai conseguir seguir o evangelho bíblico e perceber esses ensinos tão contrários à Escritura. Um outro problema no catolicismo romano, eu estou falando isso aqui, não sei porquê, mas aí, receba aí, estou gravando também isso aqui, que não tem muito a ver com a mensagem não. Mas outro problema no catolicismo romano, minha igreja, desde que eu tenho a responsabilidade de ensinar, é a ideia de colocar a tradição em pé de igualdade de valor com a Escritura. Para eles é uma heresia colocar a Bíblia acima da tradição católica. Mas o problema, irmãos, é que a Bíblia já existia para a igreja de Jesus antes da igreja católica. Jesus lia a Bíblia, os apóstolos liam a Bíblia, e eles escreveram para complementar a Bíblia. E quem determina o que é Bíblia e o que não é a tradição, é o Espírito Santo. Ele preservou o texto sagrado, ele preservou o cânon. E o cânon que temos em mãos aqui é o cânon que nós entendemos pelo Espírito, pelo testemunho do Espírito sobre a igreja, que os livros todos são inspirados pelo Espírito, porque apresentam, em última instância, Jesus Cristo. Gênesis só é um livro para nós canônico, ou seja, um livro inspirado pelo Espírito Santo, um livro oficial de Deus para a sua igreja, para o seu povo, porque, em última instância, por trás da mensagem toda de Adão, de Abraão, de todo mundo ali, José, tem Cristo ali. É um livro que aponta para a salvação, como os demais livros da Bíblia que nós defendemos. Por exemplo, não temos aqui na nossa Bíblia Macabeus, Judite, Tobias, porque não cremos que esses livros são inspirados. Nós chamamos eles de apócrifos. Tem valor para a igreja. Vale a pena você conhecer e ler Eclesiástico. Vale a pena você ler. Mas ele não é inspirado, ele não é Bíblia. Se você não conseguiu nem ler a Bíblia toda ainda, calma, então não chega lá não. Mas tenta pelo menos avançar bastante na Bíblia para você começar também a conhecer os apócrifos e perceber sabedoria espiritual ali, mas debaixo da autoridade da Bíblia. Livro apócrifo tem valor, abaixo da autoridade da Bíblia. Amém? É muita informação, irmão? Posso parar ou continuo? Estou mostrando para você uma coisa aqui. Nós temos uma identidade. Nós temos uma teologia. E nós temos uma missão com base na nossa teologia. Jesus está falando para nós, igreja: vocês são sal da terra, luz do mundo, para um propósito. Qual o propósito? Versículo 16 de Mateus 5. Eles são luz para brilhar. Fala assim: eu sou luz do mundo para um propósito: brilhar. Tem que brilhar. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos
outros. Então podemos complementar o ensino. Tem que brilhar para alguém ver. Não é para você brilhar de si para si mesmo. Dentro do meu quarto escuro, fechado, ali é o brilho para Jesus. Oh Senhor, que presença. Está brilhando, brilhando muito. De si para si mesmo. Aí quando encontra um não cristão, um incrédulo, ou que crê em outras religiões, ou que descrê mesmo o ateu, tem vergonha. Cadê a luz? Jesus fala, te dei luz, brilho em você, para que você brilhe sobre os outros. Posso ouvir um amém aqui, igreja? Mas não é só isso, vocês vão brilhar para que outros vejam o quê? As boas obras de vocês. As boas obras que vocês fazem. Versículo 16, eu estou ainda no versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e façam o quê? Aplaudam vocês. Cantem louvores a vocês. Glorifiquem vocês. Não, é para quê? Glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, eu poderia dizer que 80% no mínimo do Sermão do Monte tem um viés prático para a igreja. Pouca coisa aqui é oratória, discurso, retórica, ideias, filosofia. Não, muita coisa aqui é prática. Isso nos mostra que a fé cristã tem uma forma, tem uma identidade. A fé cristã é uma fé prática. Então os apóstolos não estão ensinando nada de novo. Eles estão apenas construindo a igreja como edifício de Deus por meio do ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele falou que a igreja é a luz do mundo. Então quando Paulo fala que vocês precisam brilhar na santidade de Cristo como luzeiros do mundo, é só uma outra palavra para referir-se a Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15. Quando Pedro diz que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, isso tem uma inferência, uma relação direta com o ensino do Senhor no Sermão da Montanha. Nossa fé é prática. Então, aprenda uma coisa na igreja também nessa noite. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas nós somos salvos para praticar boas obras. Amém? Então, as suas obras não tornam você mais digno perante Deus. Deus não te aceita porque você é bom, porque você faz coisas boas, porque você obedece, dá dízimo, vem para a igreja. Deus te aceita porque você crê no Jesus que é perfeito e que realizou boas obras para te salvar. As boas obras que Deus aceita são as boas obras de Cristo. E as nossas, pastor? Elas são realizadas em Cristo. Boa obra é produto da graça de Deus em nós. É o poder de Deus habitando em nós. Porque veja, nada no Novo Testamento é obedecido sem que a pessoa seja nascida de novo. Inclusive o Sermão do Monte. Você não vai praticar boas obras se você primeiro não tiver o Espírito Santo em você. Se você não for uma pessoa que nasceu de novo. Muito bem. Se um cristão foi salvo pela graça de Deus, essa graça é poderosa para operar nele uma nova consciência e uma fé que se revela ao mundo através das obras. Fé e obras caminham juntas. Falando de boa consciência, domingo nós vamos começar uma nova série expositiva pela manhã. Terminamos o livro de Joel. Quem foi aqui abençoado com as exposições bíblicas de Joel? Esteve aqui domingo de manhã ou escutou as mensagens? Muito bem. Vamos entrar agora no livro do Novo Testamento pela manhã. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. E já nesse domingo eu vou expor o texto de 1 carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a 20. Mas lá no versículo 18 e 19, bota para mim aí o texto. Não precisa abrir não pelo horário, para a gente ganhar um tempo. Só para você acompanhar na tela, a gente avança. 1 Timóteo 1, versículo 18, diz assim: esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo
A fé e a boa consciência, porque alguns, atenção, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo diz que sem a boa consciência acerca de Cristo e da obediência ao mandamento de Cristo, que se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, navegar na fé se torna uma impossibilidade. Sem boa consciência, não se navega na fé. Mas quando você tem uma boa consciência, você pode perseverar na fé. Portanto, irmão, o campo de batalha espiritual não é no matagal da serrinha. Não é no meio do mato ali, que tem crente que tem essa visão teológica, né, de demônio territorial. Não, tem uns demônios que estão no meio das árvores ali, dos sítios ali. Não, tem uns demônios que estão passando por aquelas casas ali de Umbanda ali. Tá ali o demônio. Não, tem uns demônios que estão lá no Pedregoso, virando na esquina do Vendo Papo, passando atrás da casa da Lorena e da Gina. Eles, quando passa ali em frente, eles viram na ponte ali e seguem para lá pro chileno. Não, irmão, não é assim não. Batalha espiritual começa aqui na cabeça tua. Quando tu tem que fazer o que é certo, mas ao mesmo tempo, na tua mesma cachola, tá assim, ó, faz o errado. Você, muitas vezes, sabe o que tem que fazer, mas aí você vai lá e faz o que não deve fazer. Sabe por quê? Porque é uma batalha na tua mente, para você não fazer o que agrada a Deus. A carne luta contra o espírito. Isso é batalha espiritual. Batalha espiritual, em resumo, é a batalha contra o pecado. Satanás não lança ninguém para o inferno, mas o pecado de cada um lança cada um para o inferno. Se a pessoa não se arrepender e não confiar em Cristo, ela já está condenada à morte eterna. Assim é o ensino da palavra de Deus. E esse é o bom combate. A boa consciência que preserva a fé, faz essa fé continuar em boas obras, obras que glorificam ao Pai e que fazem da igreja luz do mundo. Um mundo que está em trevas. Que trevas são essas? Pecado. Deu para entender, irmão? É muito simples. O evangelho de Jesus é simples. A gente tem que ter atenção e lutar. Porque eu vou te falar, a batalha está aí agora com você. Quarta-feira, dia de semana, veio do trabalho, rodou o dia todo, pegou o ônibus de Angra, acordou 3 horas da manhã. Um monte de luta hoje, um monte de noticiário, um monte de informação, um monte de problema, tanta coisa na tua cabeça. Tu vem para a igreja, tu não sabe nem como tu chegou na igreja e tu está em luta agora. Porque vem um Morfeu. Olha bem pro teu ombro assim, ó. Tá querendo pousar aí e ficar aí, ó, te abraçar assim, no teu ombro assim. Vem cá, meu filho. Vem que eu vou te ninar agora. Tu vai dormir na mensagem agora. Tu não vai ouvir nada. Não vai aprender nada. Tu vai... Morfeu era um deus grego lá do sono. É uma brincadeira que eu tô fazendo. Mas assim, existe uma batalha real mesmo. Na nossa consciência. Porque a fé, primeiro... Você, para receber a fé, Romanos capítulo 10, 17, a fé vem pelo o ouvido. O ouvido está onde? Está na cabeça, né? Você ouve com o ouvido ou ouve com a mente? Você ouve com a mente, irmão. Teu cérebro parado, tu não ouve, tu não vê, tu não cheira, tu não faz nada. Você ouve aqui, ó. Você vê aqui. Se aqui pifar, tu está morto. Morte cerebral, uma coisa que eu falei uma vez aí, morte cerebral é morte. Parou o cérebro, parou a vida, parou a existência, não tem como ter consciência, não tem como mais saber fazer nada. Ou você vai desligar o aparelho ou tu vai esperar. Mantém a pessoa no aparelho, mas ela não está mais lá. Só um milagre para fazer a pessoa voltar, o cérebro voltar a funcionar. Tem que ir o sangue para lá. A gente estava até orando por uma situação, né, Selma? De um jovem que o sangue estava indo ainda, era uma esperança. Quando ele citou morte cerebral, eu falei, irmão, acabou. Não, mas tem um sangue indo. Eu falei, não, então peraí. Então vamos orar pelo milagre. Porque, irmão, a nossa oração também é dentro da realidade, a gente não vai orar. Senão, beleza, então a gente vai sair andando, todo mundo que morrer, a gente ora, tá bom, para ressuscitar. Porque se for assim, se a gente quer dominar Deus dessa maneira de dizer que vai viver, que vai morrer, não, acho que Deus que sabe quem vive e quem morre, amém? Agora a gente ora, quando a gente percebe que temos que orar. O pastor está empolgado hoje, não sei porque eu estou tão empolgado assim. Mas amém, irmão, você está recebendo a palavra? Então vamos continuar aqui. Quando você lê Tiago, abre Tiago capítulo 2, versículo 14 a 17. Se eu conseguir transmitir essas partes aqui muito bem,
a ideia principal está sendo já transmitida nesse momento. Então, porque tem, o que mais eu tenho para trazer aqui, eu posso pular. Mesmo que você não encontre agora, tem alguma dificuldade, depois, é bom você anotar os textos para você em casa ler com calma. Mas vamos lá. Veja na tela enquanto isso, se você não conseguir encontrar. Meus irmãos, olha Tiago falando. Tiago aqui não é apóstolo, tá? Tiago aqui é irmão de Jesus. Meu irmão, né? Porque ele é filho de José e Maria. Jesus é filho de Maria e o Espírito Santo. Então eles são irmãos porque a mãe é a mesma. Mãe biológica, né? Porque acabou que José adotou Jesus e virou o pai dele também. Mas vamos lá. Por isso mesmo que José está na genealogia de Jesus e Mateus. Enfim, vamos continuar. Esse meu irmão de Jesus, pastor em Jerusalém, se converteu após a ressurreição de Jesus. Descreu o tempo todo, um judeu devoto, tradicional, jejuava todos os dias por horas. Lia a escritura, gravava textos enormes, a Torá inteira na cabeça. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número do Deuteronômio. Gravava tudo na cabeça. Um grande judeu. Quando Jesus ressuscitou, ele se rendeu ao Evangelho, virou um bispo, um pastor em Jerusalém. E foi escrever a primeira carta do Novo Testamento. Essa é a primeira carta, a carta mais antiga. E aí ele vai dizer sobre a fé. Olha a reflexão de Tiago, irmão de Jesus, sobre a fé. E, meus irmãos, olha o tom pastoral. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Como que ele está dizendo? Será que essa fé é verdadeira? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então veja, os nascidos de novo vivem pela graça de Deus. Por que você está vivo aqui agora, crendo na palavra? Porque a graça te sustenta. É por isso que Paulo vai ouvir de Deus, na grande revelação, 2 Coríntios capítulo 12, a minha graça te basta, Paulo. Você não precisa de mais nada, precisa da minha graça. E o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. É por isso que o orgulhoso não é salvo. Porque o orgulhoso é muito poderoso, é muito forte, é muito sábio. Não precisa de Deus. Só é salvo quem diz assim, eu preciso de um salvador. Só é curado quem diz, eu preciso de um médico. Você é uma pessoa curada. Você falou, eu preciso de um médico. Meu médico se chama Jesus de Nazaré. Essa fé, Tiago está falando para nós essa noite. Essa fé, ela tem que ser produto da ação do Espírito que opera a graça de Deus. Graça é poder de Deus, poder da ressurreição em nós, para nos fazer viver como o ressuscitado viveu e vive. É para a gente agora, na nossa vida terrena, replicar a vida terrena de Cristo. Posso ouvir outro amém, irmão? Então a graça gerou fé. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas é interessante, né? Porque lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, eu vou abrir aqui muito rapidamente, tem um detalhe aqui também. Ele fala sobre a questão da fé e das obras. Olha o que ele vai falar aqui. Versículo 8 em diante. Eu vou ler de novo aqui. Eu falei de cabeça, agora eu vou ler. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós somos feitura de Deus, nós somos novas criaturas para viver aqui como luz do mundo, através de manifestar no mundo boas obras. E Deus preparou para nós andarmos nessa obra de antemão, ou seja, na eternidade Deus idealizou que a Leila, que a Adriana, que o Marcelo, que o Selmo, que a Fátima, que a Gina, que a Isis, que todo mundo aqui presente andasse em boas obras. Quais são as boas obras, irmãos? Diga após mim assim, santidade. É isso, é viver a vida de Cristo. É viver livre
da escravidão do pecado. Você não precisa mais ser escravo da inveja. Você não precisa mais ser escravo do orgulho e do ódio. Você não precisa mais ser uma pessoa vaidosa, extremamente arrogante, extremamente iracunda. Você não precisa ser uma pessoa falsa. Você não precisa ser uma pessoa violenta. Você não precisa ser uma pessoa descontrolada, que não controla impulsos e emoções. Você não precisa ser uma pessoa que tem medo do amanhã e porque não vive o amanhã, porque tem medo do amanhã, não consegue viver o hoje. Enche o hoje de amanhã, não vive hoje, não vive amanhã. Você não precisa ser escravo da opinião dos outros. Você não precisa de nada disso porque você agora vive a vida de Cristo. E a vida de Cristo é uma vida santa. E essa vida santa é luz para um mundo em trevas. Trevas dessas que são espirituais. São as trevas do pecado. Essa geração, Paulo vai dizer aos Filipenses, é uma geração pervertida e corrupta, mas vocês nela são luzeiros. Luz. Vocês são lâmpadas que iluminam as trevas, irmãos. Amém? Isso é profundo. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Volta para Mateus capítulo 5, versículo 16. Vamos ler de novo. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É interessante que, se você ler o 13 em diante, não vamos ler agora, você percebe que Jesus vai falar sempre assim, ó, sal da terra, mas ele vai trazer um aspecto negativo relacionado ao sal. Por exemplo, vamos ler, vou ter que ir trabalhando. Versículo 13. Vocês são sal da terra. Isso é positivo. Sim ou não? Agora ele vai falar, ora, se o sal vier a ser insípido, insípido é o quê? Sem sabor. Se o sal perder sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, quando você é sal, você faz a diferença. Você aprendeu isso aqui. Porque você é diferente. A terra, o mundo está sem sabor. O pecado tira o sabor da vida. O cristão é sal da terra. Portanto, o cristão preserva o mundo e impede que o mal avance no mundo. O cristão também dá sabor ao mundo. Porque a santidade, ela é opositora da impiedade do pecado. Então, uma pessoa que vive de forma iracunda, servindo a ira, uma pessoa que vive de maneira muito violenta, muito, buscando as discussões, buscando o estresse, buscando a confusão, buscando a inimizade, os conflitos, quando ela está diante de uma pessoa mansa, que tem domínio próprio, que não cede à pressão psicológica, emocional, de promover a guerra, o conflito, o espírito beligerante, bélico, essa pessoa tem autocontrole, ela é mansa, ela herda a terra, porque ela é sal da terra. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. A terra é agora, é viver bem. Mas também a terra é a terra futura, porque os mansos vão viver eternamente. Porque os mansos nasceram de novo. É muito lindo o evangelho, irmãos. Tudo que eu estou falando aqui é evangelho. Tudo é boa nova. Essa boa nova tem desdobramentos. Desdobra numa vida nova. Vida em Cristo. Vivendo em Cristo. Eu ando como uma pessoa mansa num mundo de pessoas iracundas que não controlam sua raiva. Eu sou pacificador num mundo de pessoas que preferem disputas, conflitos, inimizades, preferem a mágoa, preferem o rancor. Mas a gente ilumina esse mundo sendo pacificador, liberando perdão. Palavra de Deus essa noite, irmão? Amém? E aí Lloyd Jones, ele vai falar aqui uma coisa, Lloyd Jones, né, voltou aqui o cara, ele sempre está aqui, gente, porque ele é a minha fonte principal de referência bibliográfica dessa série. Ele vai falar assim, olha, há uma urgência para o povo de Deus iluminar o mundo e salgar a terra. Ele vai falar assim, ó, segundo Jesus nos diz, ocultarmos nossa natureza regenerada, ou seja, ocultarmos a nossa nova natureza em Cristo, ser novo, nascido de novo, ser nova criatura, é nos tornar completamente inúteis. Porque veja, Jesus vai falar assim, vocês são a luz do mundo, vai para o versículo 14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Ele está falando assim, irmão, se você é luz, você não pode se esconder de cumprir a tua missão, que é brilhar.
Aí Lloyd Jones vai falar: quem oculta a sua natureza nova em Cristo, quem não dá testemunho público da sua fé, está se tornando uma pessoa inútil. Ora, Jones continua: isso é de fato impressionante, e não há que duvidar que Jesus se utilizou dessas duas comparações, do sal e da terra, e da luz, a fim de enfatizar essa particularidade. Sal que tenha perdido a sua salinidade é algo totalmente inútil. Em outras palavras, conforme eu já disse no começo, só existe uma qualidade essencial no sal, isto é, ser salino. Mas se o sal vier a perder essa qualidade, para nada mais servirá. Ora, isso não acontece automaticamente com qualquer outro elemento. Jesus está usando naquele tempo que eles extendiam os elementos da terra, o sal. O sal preserva as coisas. Naquela época não tinha geladeira, irmão. Naquela época tu preservava carne como? Com sal. Aliás, anos 60 ainda era assim, né, irmão? Era anos 50, era assim também? 60? Tem um... Selma, tu foi da época de geladeira ou era sal? A dele foi a querosene. Ou seja, né? Isso é a minha cultura. A tua também, irmã? Também. Gordura também. Mas antes de vocês era sal. E lá na época de Jesus só tinha sal. Para preservar alimento. Para preservar as coisas. Para não estragar a carne. Certo? Aí você vê. Jesus vai usar esse exemplo com a igreja. Vocês são isso aí para a terra, vocês preservam as coisas. Aí, veja, quando Jones está falando sobre isso, ele está fazendo uma crítica que eu quero fazer agora nos próximos minutos, antes de encerrar. Há um problema que acontece hoje nas igrejas, assim, que é absurdo. E acontece aos montes. Não tem uma igreja que não tem um percentual significativo de cristãos nominais. Aí a Adriana está falando assim: aqui não acontece isso. Amém. Eu digo amém para essa palavra. Porque nós estamos trabalhando para ter uma igreja saudável. Uma igreja saudável, a maioria dos membros não são nominais. Mas uma igreja que não é saudável, ela tem um monte de membro. Mas não vive membresia. Eu conheço igreja que é 700, 800 membros, 900 membros, 1000 membros. 38% de dizimista. Eu te pergunto, tem sucesso? Tem. Estrutura? Tem dinheiro? Tem, porque 38% do ano lá financeiramente ainda é um valor bem alto comparado com a nossa realidade, por exemplo. Mas 38% de membro dizimista, isso é saudável? Cadê esse pessoal aí? Cadê os outros 62? Né? Graças a Deus a nossa igreja ela tem uma maioria significativa de membros dizimistas. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas que teve uma queda, tá? Vou avisar isso. Alguns já estão começando a... esse mês eu... Conto meu testemunho para vocês muito breve. Recebi hoje, glória a Deus, 1º de abril. E não é mentira, não é verdade. Recebi hoje. Não paguei nada ainda, irmão. Primeira coisa que eu já fiz, devolvi o que não era meu. Recebi, mas tem uma parte que não é minha. Já está de volta para a igreja, porque é do Senhor. E vou te falar, não falta nada. Confesso que agora em março, com 5 domingos, parecia que tinha 12 domingos, né? Março, eu falei, gente, 90, hoje é 90 de março, hoje, o mês não acaba. Não tinha mais nada, já estava catando. Café hoje é o quê? É ovo. Cadê o ovo? Tem ovo. Tô brincando, cuscuz hoje, tô pra beça. Mas veja só, o cristianismo nominal é um câncer na igreja evangélica brasileira, por exemplo. O que significaria isso? É aquela pessoa que diz crer, é até membro do corpo, batizou, é membro da igreja, está no rol de membros, mas não carrega nenhuma evidência de que essa fé é legítima. Porque lembra, Tiago vai falar assim, a fé não é só você falar, eu creio, mas quando a pessoa passa a necessidade, você fala para ela assim, vai em paz. Eu preciso de roupa e alimento, vai em paz. Porque eu falei que as nossas boas obras não se limitam a ajudar os pobres, mas eu não estou falando que você não tem que ajudar os pobres, pelo contrário, você ajuda. Só que você não vai considerar isso algo que vai te tornar merecedor da salvação. Você não é salvo por isso. Mas você é salvo para, entre outras coisas, fazer isso. Você é salvo para poder ajudar os pobres, para ser dizimista, para perdoar a ofensa. Você é salvo para se guardar do pecado moral, sexual.
relacional. Você é salvo para pedir perdão para as pessoas que te ofenderam ou que você ofendeu e para perdoar quem te ofendeu. Você é salvo para as boas obras. Amém, irmão? Agora, o nominal não tem boas obras. Portanto, o nominal é uma luz do mundo escondida debaixo de um cesto. O nominal é o sal da terra insípido, que não salga. Já comeu carne? Já comeu picanha sem sal? Não vou contar de novo minha história fazendo um churrasco. Já está gravado aí, você ouve a mensagem. Ouve a mensagem de sal da terra que você vai ouvir lá minha história do churrasco. Que luta para fazer churrasco. É a primeira vez, a gente nunca esquece, né? Foi agora nas férias esse ano. Depois tu ouve lá a mensagem de sal da terra que está lá gravada, tá lá na página da tua igreja, lá no YouTube. Aliás, vou fazer um merchan aqui. Se inscreva no canal da tua igreja, dê like nos vídeos, comente nos vídeos, você vai ajudar muito a alcançar outras pessoas fazendo isso, porque a plataforma tem o seu algoritmo e ela vai espalhando quando a mensagem tem curtida, tem... É chato, é chato. Instagram é a mesma coisa, tem que curtir, tem que comentar, mesmo sem vontade. Você está lá falando assim, que alegria! Mas não importa, para quem está vendo lá no algoritmo, é que alegria, e vai repercutir. Entendeu? Então assim, não dá para comer picanha, Selma, sem sal. Não dá, irmão. Mas o sal, entre outras coisas, tem um outro detalhe. Ele não quer aparecer. Quando você come a picanha no sal ao ponto ali certinho, ninguém vai falar assim, nossa, mas como botaram sal a gosto aqui, né? No ponto certo. Mas tira o sal para você ver. É igual a igreja. Tira a igreja. Agora, o nominal, pode tirar ele, que não faz diferença nenhuma. Porque ele só dá trabalho. Ele não quer trabalhar para o reino. Nominal, só frequenta templo. Só assiste culto. Culto foi chato hoje. Essa música. Hoje eu vou pregar para assistir culto. Crente não assiste culto. Repete após mim assim, crente não assiste culto. Crente não assiste culto. Crente presta culto a Jesus. Crente presta culto a Jesus. Coloca isso no teu coração, em nome do Senhor. Você vem à igreja para cultuar a Jesus. Você não vem para assistir nada aqui. Nada é para você aqui. Tudo é para a glória de Deus. Para Ele ser exaltado. E para a tua edificação. Mas você aqui não é o espectador. O espectador é Deus no culto. Nós cantamos para Ele. Por isso que eu falo, venha com fé. Para você cantar a palavra. Para você orar a palavra. Para você ler a palavra. E isso transformar, treinar o seu coração para você viver uma semana perto da palavra, amando Deus e a sua palavra, e chegar aqui domingo mais forte, porque tem gente que chega na igreja domingo já com o pé na cova. Tem gente que chega e fala assim, não, vou domingo para a igreja, porque essa semana, meu irmão, brinquei de pecar, mas domingo agora eu vou dar uma purificada, dar uma lavada, vou botar um sal grosso aqui, um gás de arruma, você sai esse negócio de mim, para eu poder voltar a ser crente de novo, mas terça-feira eu já estou de novo xingando, já estou bebendo, já estou me irritando com todo mundo, estou brigando com todo mundo, mas domingo, daqui a pouco está chegando domingo, quando chegar domingo eu dou uma limpada de novo. Isso não é crente, irmão, isso aí é religioso, perdido na casa do Pai. Lembra aquele louvor lá, do Voices? Perdido na casa do Pai. O Malafaia falava no meio da música. Lembrei do nada aqui. Gente, não! A luz tem que brilhar. O sal tem que preservar a terra. Tem que salgar o alimento. Tem que dar sabor para a vida. O crente não é o crente apenas que frequenta templo, não está à disposição para servir no reino em nada. É aquela pessoa que não está disponível para evangelizar, não está disponível para fazer discípulo, não aceita ser discipulado. Irmão, se eu arrumar uma pessoa para ficar com você uma vez por semana lendo a Bíblia, para você estudar, para você crescer, tem tempo para isso não, pastor? Não tem tempo. Só tem tempo para trabalhar, ganhar dinheiro. Mas tem muita gente que está ficando séria espiritualmente ao ponto de trabalhar para ter qualidade de vida, mas o trabalho está roubando a qualidade de vida. Aí você trabalha depois, perde a saúde, o dinheiro que tu ganhou trabalhando, tu gasta para recuperar a saúde que o trabalho te roubou. Tem gente que está vivendo refém do trabalho, refém do dinheiro, refém das distrações. Jovem, então, jovem, pelo amor de Deus, larga o celular na tua vida. Estabelece que você vai olhar o celular em alguns horários. Já olhei, alguém me olhou. Não foi para ninguém aqui, tá, gente? Calma. Calma. Eu estou vendo a pessoa. Calma, não estou apontando para ninguém. A gente sabe que jovem o universo do jovem é digital.
cara, é o mundo deles, é o mundo deles. Eu vivi a última etapa ali, que pegou um pouquinho de sem celular e entrou no celular. E a gente da nossa geração, às vezes, tem vício, né, amor? Eu, você, a gente passa por essa luta aí, passa mesmo, porque tem celular, trabalha com WhatsApp. A Thalita, gente, às vezes ela tá dormindo, isso aqui é o celular. E uma vez sem brincadeira, assim, ó, Fátima, eu vi a Thalita dormir assim, ó, dormindo, fazendo assim, ó. Eu não acreditei, eu falei, ela tá acordada, ela tá vendo, porque aqueles vídeos que você rola, né? Ela passou um vídeo. Gente, que nível. Então, assim, mas o jovem que já está imerso nisso, jovem, aqui, teu pastor vai falar para você agora, para vocês lá em cima. Agora está falando para vocês, para a Lorena aqui e para algum jovem que for ouvir isso aqui. Jovem, estabelece um horário para você usar o celular e larga ele por um outro horário. Usa de manhã e à tarde e abandona. Você não vai morrer. Pega o livro. Anda de bicicleta, vai passear, vai treinar. Vai encontrar um amigo. Vai para a biblioteca, não tem mais biblioteca, né? Vai para algum lugar, vai fazer alguma outra coisa, visita um parente, faz alguma coisa, sai da tua casa, ou então sai do quarto, vai lavar uma roupa, vai passar um pano. Deixa o tempo passar e você se livrar, porque isso pode matar a tua cabeça, pode atrofiar teu cérebro. Isso é uma questão de autocuidado. O cristão se cuida. Eu tenho que terminar a mensagem, me empolguei demais hoje. Mas aqui, quando o Lloyd Jones vai mostrar o destaque, né? Porque Jesus vai mostrar o lado positivo e negativo do sal e da luz. A luz não pode ficar escondida, o sal não pode não salgar. Tem gente que só é sal dentro do saleiro, tem gente que só é crente dentro da igreja. Não, irmão, nós somos chamados para ser sal fora do saleiro. Aqui é um saleiro, tá bom? Aqui é um saleiro, você é sal. Só que se você fizer boas obras só aqui, tu é um crente sal no saleiro. Mas Jesus chamou para ser sal na terra, para além da igreja. É aqui, mas é além daqui. É no trabalho, na faculdade, na rua, na vizinhança, na rede social, onde for, você é chamado para fazer a diferença. Com uma vida santa, não é fazer a diferença apenas distribuindo alimento, porque isso aí o incrédulo faz. Mas ser santo, só quem tem novo nascimento. Só quem tem bem-aventurança. Termino. Aplicações e conclusão. Primeiro. Deixa eu só ver quanto tempo eu preguei já. 50 minutos, irmão. Olha, pastor de vocês está empolgado quarta-feira, hein? Deixa eu terminar. Primeira aplicação. As pessoas podem ver na sua vida as boas obras? E assim, vendo as suas boas obras, conforme Mateus 5,16, elas podem glorificar a Deus, que está nos céus, o Pai? Ou isso não é possível hoje para você, porque você está se escondendo como um agente secreto de Deus? Quando eu tinha 16 anos, escrevi essa música, Agente Secreto de Deus. Quando terminar o culto eu te mostro. Mas é uma música meio... Eu já era afrontoso com 16 anos, irmão. A letra começava assim, o tempo passa e não dá para entender como você consegue viver na fantasia, na falsa ensinação, tentando ser de Deus um espião. Esconde a Bíblia, nem fala de Jesus, ninguém pode saber, pois você é um agente secreto de Deus Pai. Que covardia sair dessa vida. E a música tem uma abertura que parece meio 007. Tem crente que é 007 gospel, né? Ninguém sabe que ele é crente. Chega na igreja, ele tem a Bíblia na mão, mas chega nos lugares e ninguém sabe. Tu é crente? Não sabia. Olha, não parecia não. 2. Eu vou pular o 2. Vai tomar muito tempo. Depois eu escrevo para vocês sobre o 2. Vamos para o 4. Naquela época, luz precisava de 2 coisas para funcionar. Azeite e pavio. Repete. Azeite, pavio. O azeite tinha uma representação simbólica para a nossa fé também. Tem, né? O azeite representa o Espírito Santo, representa a presença de Cristo na pessoa. Então você tem que ter a presença de Deus em você para você poder ter luz. Porque a luz não é sua, irmão. Ele disse em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Nós não somos, nós somos a luz do mundo nele. Você é a luz porque você está unido a Cristo. Ele é cabeça e você é corpo. Por isso que vocês são luz do mundo. Você é a luz do mundo através de Cristo. Aí, você tem que ter esse azeite na sua vida. Como é que você realmente vai crescer na iluminação do mundo? Crescendo na comunhão. Porque, lembra do sermão passado? União com Cristo é uma coisa, comunhão com Cristo é outra.
União com Cristo é o que Cristo fez na cruz, salvou você, você crê? Se uniu a Cristo. Mas comunhão é agora unido, você começar a crescer em santificação, você começar a fazer o que ele faz. E para fazer, tem que trabalhar com Cristo, pela ajuda do Espírito. Por isso que eu oro agora, recentemente, estou orando assim: Senhor, eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, pela graça do Espírito. Por quê? Porque é o Espírito Santo que me ajuda a orar, é o Espírito Santo que me ajuda a imitar a Cristo. Esse azeite é a Cristo vivendo em você. O pavio é essa obediência, é esse poder do Espírito em você para viver a bem-aventurança, para ser como Jesus, para refletir o caráter dele. Portanto, irmão, nós somos chamados para crer na presença, no azeite que está sobre nós, derramado sobre nós, a unção de Deus sobre nós, e para alimentar esse pavio, porque o pavio, se você apagar ele, né, se você não manter ali o azeite, o pavio ele apaga. É o azeite que produz esse fogo tem que continuar, e esse fogo continua, irmão, ó, é o que eu falei semana passada, não mudou a ideia, é ler a Bíblia, é orar, é continuar na igreja, é continuar buscando a Deus. Você tem que fazer isso para você manter essa luz acesa e o mundo ser iluminado através de você. A nossa luz se chama Cristo, é Ele que deve brilhar em nós, que nós possamos abandonar o pecado que lança trevas sobre nós e nos rouba o sabor que nós temos em Cristo, que nós possamos viver nele pela fé como luz do mundo e sal da terra. Isaías 60, versículo 1: levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Vamos orar? Amém.